Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Seja bem-vindo ao nosso Devo Diário aí na pressão dos três. Bora? Tenho certeza que você já orou, que você já louvou, você já buscou a Deus, intimidade com Ele, já fez suas preliminares, né? Preliminares e já está aí pronto para ouvir a palavra do Senhor. Lembrando que nós estamos em Atos dos Apóstolos capítulo 2, tá bom? Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, compartilhe o vídeo e bora pregar a palavra do Senhor, bora fazer com que as pessoas tenham um momento de intimidade com Deus. Bora lá? Capítulo 12, vamos orar em nome de Jesus. Paizinho querido, nós queremos orar-te. Peço ao Senhor que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, que o Senhor venha ministrar em nosso coração, que seja o Senhor a fazer todas as coisas em nome de Jesus. Que todas as vozes, todas as bocas venham se calar e nós só venhamos ouvir a sua voz, Pai. Fala conosco. Queremos ser revelado, queremos que o Senhor revele a sua vontade, o seu querer. Queremos caminhar os seus caminhos, Pai. Senhor Deus, nós entregamos tudo em suas mãos. E em nome de Jesus, amém? Bora lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Estudo mostra que essa passagem, que Tiago morreu depois de 10 anos que Jesus ressuscitou. Depois que Jesus veio, fez tudo aquilo depois que ele ressuscitou. Depois de 10 anos, Tiago morreu. Então ele já tinha escrito já o livro de Tiago, né? Então, aqui a morte de Tiago. Aqui aconteceu aquilo que Jesus tinha falado em Mateus 20, 23, né? Muitos iriam perseguir os discípulos e iriam matar a espada, outros seriam decapitados, assim por diante. No versículo 3, vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Agora Pedro se encontra preso, tá? Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Então 4 escoltas e cada uma escolta tinha 4 soldados. Herodes pretendia submetê-la a julgamento público depois da festa da Páscoa, depois da Páscoa. No 5º, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Olha, a igreja orava intensamente por ele. Você sabia que você não é igreja, você é templo e morada do Espírito Santo? A igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja só é igreja quando estão unida. O membro estava preso, mas a igreja estava unida. Quando a igreja se une, quando a igreja une em oração, a unção de Deus vem sobre todos e ela faz algo assim sobrenatural. Deus age em prol daquele homem, daquela vida, daquela família que está em apuros. No caso aqui, Pedro estava em apuros e a igreja orava, intercedia. A igreja intercedia. Olha só a importância da intercessão. Você tem que ser um intercessor do Senhor. Você está aqui a terra, está aqui Deus e você está ali, ó, intercedendo. Você tem que estar ali no meio, né? O sacerdote é isso. O sacerdote é você no meio entre o céu e a terra, intercedendo, né? Você intercede pelo povo para Deus, né? E a igreja estava fazendo isso. Olha no versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. E sentinelas tomavam guarda à entrada do cárcere. Entrada. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou e disse, olha só, o anjo tocou. Pedro lá dormindo e o anjo. Aí o anjo, Pedrão, acordou.
Pedrão acordou e olha só, que o anjo disse: depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. As algemas caíram dos punhos de Pedro. No 8, o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Não esqueceu nada. O anjo ajudou ele: põe a sandália, põe aí o cinto, põe aí a capa, né? Pintou o cabelo. 9. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Além de ele estar dormindo, meio sonolento, pensou que era um sonho. Mas isso acontece quando nós descansamos no Senhor. Quando nós acreditamos em Deus, quando nós descansamos no Senhor, algo de bom acontece e a gente, cara, será que é verdade isso que está acontecendo? Nós ficamos assim, extasiados quando o milagre vem sobre nossas vidas. Foi assim que Pedro se sentiu. Cara, é verdade isso? É isso que está acontecendo mesmo? No 10, passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo, para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Olha só, o portão se abriu por si mesmo. Cara, as coisas vão se abrir por si mesmo. Às vezes você está tão ali focado num problema, focado na saída desse problema, que Deus fala: descansa o seu coração, eu estou com você. E quando você descansar o seu coração, a saída vai aparecer assim por si mesmo. As coisas vão acontecer e você vai, cara, aconteceu como isso? Você não vai ter nem explicação. As pessoas vão: como você fez isso? Aí você vai falar: cara, não sei. Eu estava orando, estava buscando, estava descansando em Deus. E simplesmente aconteceu. Cara, crê no Senhor. As coisas vão se abrir, assim como o portão se abriu na frente de Pedro. Se abriu por si mesmo. Acredita no Senhor. Isso é para quem tem fé. Você tem fé? Então eu creio em nome de Jesus que as coisas vão se abrir aí por si mesmo. As coisas vão se resolver de uma forma assim sobrenatural. Então Pedro caiu em si, no versículo 11, e disse: agora sei que sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. O povo judeu, né? Os não crentes, os não santos, Herodes, o que eles queriam? Já tinha matado quem? Tiago. Agora vão matar Pedro. Então já teve uma festa antes, morte de Tiago, já teve uma festa ali, Páscoa, e agora depois da Páscoa outra festa, só alegria. Então era tudo esperado que Pedro ali estivesse morto, né, no dia seguinte após a Páscoa, e Deus salvou Pedro. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, onde muita gente havia reunido e estava ali para orar. Olha só, as pessoas orando na casa de Maria, mãe de João. As pessoas se reuniam na casa de outras pessoas para orar. No começo, lá no capítulo 1, a igreja se reunia. Se reunia, e foi ali que veio, né, a eleição para o novo discípulo, né, no lugar de Judas. A igreja estava reunida em oração. Então, isso que nós temos que fazer, reunir a igreja. Você ora sozinho? Ótimo. Agora junta 3, 4 galera. Cara, não é na igreja, não precisa. Cara, pode ser na igreja? Pode ser na igreja, mas se você quiser se reunir na sua casa, reúna 2, 3, 4. Cara, aí se reúna, mas é oração. Às vezes a pessoa pega ali e fala: onde tiver 2, 3. Não, Jesus, ele está em todos os lugares. Isso daí é uma outra história, entendeu? Isso daí é um texto fora do contexto. Então, é uma coisa mais hermenêutica que nós podemos explicar em outro dia. Mas agora eu estou falando sobre a oração. Às vezes fala: não, você tem que ir para a igreja orar com os irmãos. Você pode reunir os irmãos na sua casa.
Convida o pastor, convida os membros da igreja, convida os seus amigos, ore lá e interceda pelas pessoas, interceda pelas famílias, interceda pela sua vida, pela vida dos seus familiares também. Olha só, quando a igreja se reuniu, o que aconteceu? O milagre. Quando nós oramos, nós temos a unção de Deus. Nós vemos milagre quando nós oramos. Então Deus, Ele quer que nós viemos buscar Ele em oração com a igreja, em unidade. Olha só, no 13, Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está na porta. Tomada de alegria, ela ouviu a voz de Pedro e ela saiu correndo. Ao invés de abrir a porta, né? Pedro já estava lá querendo entrar com medo, né? De repente vem os soldados, de repente os caras ficam sabendo que ele foi solto, que ele fugiu da prisão e ele estava com medo. E aí a pessoa, ao invés de abrir a porta, não, ela foi contar para a galera que o Pedro estava na porta. Olha só, a alegria dela foi tanto que deixou Pedro esperar. Imagine a cena, consegue imaginar Pedro querendo entrar com medo, essa pessoa não abre a porta, caramba, abre a porta, ô Roger, abre a porta, pelo amor de Deus. Aí, ó, no 15, eles porém lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele, ele deve já estar morto, só pode. Cara, eles estavam orando para quê? Para que Deus venha fazer o milagre. Então vai acontecer na sua vida e vai acontecer assim de uma forma tão sobrenatural, tão radical, que nem você mesmo vai acreditar que aconteceu, né? Nós estamos num ano onde a igreja está buscando assim, o evangelho radical. O evangelho radical, o que é? É você ouvir a voz de Deus e imediatamente obedecer a voz de Deus. Imediatamente. Os apóstolos, Pedro, João, Tiago, Mateus, ouviram a voz do Senhor: venha, siga-me, e eles imediatamente seguiram. Nós temos que ser assim. Deus está dando um chamado para você. Ei, igreja, começa a orar, começa a buscar imediatamente, cara, faça isso, você vai ver o milagre acontecer na sua vida, na vida dos seus discípulos, na vida da sua igreja, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Cara, vai ficar muito louca a sua vida, as pessoas vão, cara, sem palavras, né? Aí no 16, mas Pedro continuava a bater, abre, caramba! Pedro continuava a bater, e quando abriram a porta e ouviram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: conte isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Ele disse: conte isso a Tiago e aos irmãos. E ele saiu para outro lugar. Nesse versículo a gente fica triste porque Tiago já havia sido morto, né? No versículo 2, Tiago, irmão de João, já estava morto. Infelizmente Pedro não sabia disso. Então, continuando aqui no versículo 18, de manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quando ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando nada, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que todos fossem executados. Herodes, cara, é muito ruim. Ele é que nem um Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele esquentou a fornalha 7 vezes mais. Os Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados e os soldados deles morreram. Herodes foi muito pior. Mataram 4 escoltas de 16 homens. Herodes matou, cara. E foi por causa de Deus, né? Mas esses soldados, pô, é vida, né? Enfim, morreu. Herodes morreu. Vamos lá. Mas será que Herodes morreu por causa disso? No próxima perípula, a morte de Herodes. Será que Herodes morreu por causa do coração ruim? Vamos lá, vamos ver. Depois que Herodes foi para Judeia,
para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. No versículo 20, ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e de Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. Olha só, no dia marcado, Herodes vestiu seus trajes reais, né? Lindo e maravilhoso, sentou-se em seu trono. Olha, Herodes sentou no seu trono e fez um discurso ao povo, um lindo discurso. Herodes, todo bonito, cheiroso, fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem, é voz de Deus e não de homem. Herodes encheu o peito e falou: eu sou Deus. Esses aplausos são para mim. Que a soberba venha e Deus diminua, que eu cresça e Deus diminua, né? Olha só o que aconteceu. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor feriu e ele morreu comido por vermes. Herodes é comido por vermes, não por causa da maldade, mas sim por causa da soberba, porque ele se sentiu um Deus. Um Deus. Cara, nós não podemos se sentir um Deus. Não sei, talvez você esteja vendo isso, esteja falando: cara, ele nem sabe falar, talvez ele nem sabe pregar, talvez ele nem sabe nada de Bíblia, eu poderia ser mais eloquente, eu poderia falar mais, eu poderia rechear esse capítulo maravilhoso com muitos detalhes. Ele não sabe nada. Cara, seja humilde. Deus rejeita os soberbos, nós temos que ser humilde. Então, Herodes morreu comido de verme, porque ele foi mal, matou Tiago. Cara, o coração dele era assim. Deus podia converter, assim como fez com Saulo no capítulo 9. Por quê? Matou Estevão. Mas olha só aqui, Herodes matou Tiago, matou os soldados, coração ruim, mas tinha jeito. Agora os soberbos, olha só os soberbos. Soberbo Deus rejeita, meu querido. Deus rejeita, nem precisa de marcação, você cai sozinho, você se ferra sozinho. Então toma cuidado, vamos ser humildes, vamos ser humildes, vamos buscar Deus, ser temente ao Senhor, humildade sempre. No 24, entretanto a palavra de Deus continuava crescendo e a espalhar-se, cara, compartilhe. Faça um vídeo você, fale da palavra, se encha do Espírito Santo, ore, busque. E aí você vem, fala da palavra de Deus, fala um versículo, mas que você continue falando a palavra do Senhor para os seus amigos, para a sua família, e que você venha ser usado tremendamente, assim como as pessoas estavam sendo usadas aqui na igreja primitiva. No versículo 25, tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, levando consigo João, também chamado de Marcos. Estudiosos mostram que Marcos foi aquele cara que saiu correndo, né? Quando Jesus foi preso. O Marcos, do autor de João Marcos, né? No Novo Testamento. Ele acompanhava Barnabé e Saulo. Aí depois teve uma discussão, alguns atritos entre eles, e eles meio que se separaram. Aí veio Marcos, Silas, depois Paulo e Silas, depois veio Lucas junto, caminhava com ele, Lucas, que está escrevendo a carta de Atos dos Apóstolos. Cara, e aqui fica essa palavra para nós. E eu gostaria de orar. Para Deus levantar a igreja mais forte ainda do que ela já está em oração. Que elas venham se unir, que o povo, né, essa geração nova, venha se unir em oração. Venha deixar de ser um crente Nutella, né? Um crente que gosta das coisas instantaneamente, que gosta das coisas assim no piscar de olho, como o WhatsApp, como as redes sociais, né? Que é rápido. Então estamos criando uma geração iFood, uma geração que quer as coisas na mão, mas o Senhor quer que a gente volte a ser aquela geração que busca as coisas
Não rapidamente, mas com o joelho. Eu pus as minhas mãos aqui no joelho, mas com o joelho no chão. Vamos se unir em oração, uma igreja unida, uma igreja fervorosa em oração, em busca. Nós queremos unção, as pessoas querem unção vendo vídeo rápido, mas não é assim. As coisas vão acontecer conforme você busca Deus, conforme você tem intimidade com Ele, e é isso que nós queremos. O pessoal da Ohana aqui quer isso. Estamos lutando para que as pessoas venham se levantar em intimidade com Deus, né? Que essa igreja que orou, que buscou, intercedeu, interviu por Pedro, seja essa igreja de hoje, que nós viemos se unir. Lembra, nós somos membros da igreja. A igreja é a igreja quando se une. O corpo se une, o corpo unido, cara, vai fazer um estrago no inferno. Vamos salvar muitas vidas, e é isso que eu oro. Eu peço a Deus em nome de Jesus que levante uma geração que busque o Senhor, Pai, em espírito e verdade, que busque o Senhor em oração, que seja uma igreja fervorosa, que busque intercessão, Senhor Deus amado, pelas vidas, pelas famílias, Senhor. Que eu creio em nome de Jesus, assim como Pedro foi liberto, muitas vidas que estão presas, muitos homens, mulheres que estão presas, cativas no inferno, Pai, com pensamentos, com depressão, ansiedade, espírito suicida, e em nome de Jesus elas serão libertas, Pai, porque uma igreja está se levantando para adorar, para buscar e para interceder por elas. Que em nome de Jesus nós viemos começar a fazer, Pai, orando, que o nosso fazer seja a busca, oração, que nosso ser, Pai, igual ao Senhor, venha primeiro, que nós viemos orar e buscar o Senhor cada vez mais, Pai, buscar intimidade com o Senhor, conhecer o Senhor verdadeiramente e o Senhor nos conhecer, Senhor Deus amado, como o Senhor já nos conhece, Pai. Que nós viemos acessar o desconhecido, que nós viemos acessar o secreto com o Senhor. E em nome de Jesus eu creio como as portas foram abertas para Pedro, Pai. As portas dessas pessoas, Pai, vão ser abertas por si só. Todas as bênçãos recalcadas vai ser enviadas para elas porque elas se dedicaram ao seu reino e o reino de Deus será multiplicado, Pai. Que todo tipo de soberba, todo tipo do eu, Pai, que vem crescendo na vida de homens de Deus, de mulheres de Deus, venha cair por terra e que eles venham somente ser gratos ao Senhor e que eles venham glorificar somente ao Senhor, Pai, pois nós não temos nada. O Senhor que nos concedeu todas as coisas, o Senhor que nos concedeu a vida, o Senhor que nos concedeu esse momento para estar assistindo esse vídeo, o Senhor que é tudo, que o Senhor é o ser supremo, que o Senhor seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e compartilhe. Se fez sentido para você, compartilhe, deixe seu comentário. Não gostou? Quer mudança? Quer fazer algo? Compartilhe também a sua indignidade, a sua satisfação. Compartilhe, pode escrever, né? É bom ter críticas positivas, negativas. Nós queremos aí melhorar para você. Deus abençoe você, uma ótima semana e até o próximo devocional. A missão de Barnabé e Saulo é o próximo título, né? Capítulo número 13. Vamos estudar aí no nosso próximo devocional. A paz do Senhor, fica com Deus e até a próxima. Pressão dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.